Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós aprendemos uma lição tão linda, não é? Mas antes eu gostaria de perguntar onde está a nossa referência. Alguém sabe dizer? Qual foi o texto que nós lemos hoje? Digam aí. Isto, Isaías 61, de 1 a 3. E o que foi que nós aprendemos nesse texto, crianças? Nós aprendemos 3 coisas muito importantes. A primeira, nós aprendemos sobre a obra de Cristo sobre nós, tornando-nos crentes, servos de Deus. É por isso que Cristo, quando fez isso em nós, e Ele continua fazendo pelo seu Espírito Santo, Ele fez isso e faz como profeta, sacerdote e rei. Que lindo, não é? Os 3 ministérios. E o que foi que Cristo fez no passado? Ele nos justificou, Ele nos salvou. E o que Cristo faz no presente? Ele nos preserva por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para essa primeira parte de Isaías 61, vamos olhar para o nosso Cristo como aquele que cura e aquele que liberta. Quando nós falamos a palavra cura, não está dizendo aqui sobre doenças físicas, embora claro que Deus tem poder para nos curar, desde que Ele assim o queira soberanamente. Mas esta cura, crianças, ela é espiritual. Estávamos enfermos e estávamos mortos. A morte é a enfermidade levada ao extremo. E nós estávamos assim. Então, Cristo veio e nos curou. Estávamos presos em nossos delitos e pecados. Cristo veio e nos libertou. Que obra maravilhosa, crianças! É por isso que você pode ter certeza da sua salvação. Não por sua causa, mas por causa de Cristo. Porque Ele é a nossa garantia. E como que se deu essa obra? Como foi que Cristo, de fato, Ele nos salvou? Isaías vai dizer que nós, quando éramos descrentes, crianças, nós estávamos na condição de mortos, como que num velório. Naquele momento em que nós reconhecemos o nosso pecado, percebemos que estávamos chorando, estávamos com cinzas sobre nós, estávamos com o espírito angustiado, com o coração despedaçado. Olha só que cena! Uma pessoa jogada em meio às cinzas, em meio ao desespero, em meio ao abandono. Aí então Cristo vem. E o que Ele faz? Ele nos redime, criança. Ele nos salva. E Ele nos preserva nesta salvação. Ele vem a nós, nos redime e nos preserva. Então, quando Cristo, lá no passado, Ele veio até nós e nos encontrou nesta condição por causa dos nossos delitos e pecados, e ali já estávamos arrependidos e reconhecendo a nossa situação, Ele nos traz consolo, Ele coloca sobre a nossa cabeça uma coroa, Ele coloca em nós óleo perfumado e roupa de louvor. Então Ele nos retira daquela condição de choro e desespero e nos coloca numa festa, num momento de comunhão, de alegria com Ele mesmo. Esta é a obra de salvação, crianças. É por isso que não há nada nesse mundo que possa ser melhor do que a salvação de Cristo. Nada, absolutamente nada. Porque a salvação de Cristo nos faz estar em comunhão com Ele e nos dá uma família preciosa, a família de Deus. Eu sei que existem coisas boas nessa terra, não é? Comida gostosa, brinquedo, estudar estudar mais ou menos, né? Alguns gostam, outros não, mas os que gostam de estudar, coisa maravilhosa, conviver com o papai, com a mamãe, com os irmãos, passear, viajar, são coisas tão boas, mas nada, crianças, nada
pode se comparar à obra de Cristo na nossa vida e ao próprio Cristo na nossa vida. Sabe por quê? Porque a finalidade da obra de Cristo na sua vida para que você o glorificasse. Essa é a finalidade. É para isso que você existe, criança. Por isso você foi alcançada pela obra do Senhor. Você não foi salvo por Cristo só para escapar do inferno. É verdade, nós escapamos, mas nós fomos alcançados pelo Senhor principalmente para glorificarmos o seu santo nome. E como é que nós glorificamos o nome do Senhor? Tendo uma vida de santidade, tendo uma vida de louvor e adoração, se alegrando em Cristo na leitura da palavra, na oração, na comunhão. Essa comunhão começando com o papai, a mamãe, os irmãos em casa e depois na igreja, dando testemunho na escola, dando testemunho quando estou com os meus coleguinhas brincando, demonstrando que somos crentes. Quando nós obedecemos ao papai e à mamãe, quando o papai e a mamãe ficam alegres conosco por aquilo que nós fazemos, em tudo isto nós glorificamos a Cristo. Por isso, crianças, sejam bons filhos, sejam bons irmãos, sejam bons amigos, sejam pessoas boas, para que Cristo seja glorificado, sabendo que vocês só podem ser tudo isso, essas coisas tão boas, porque Cristo morreu por você e porque Cristo os mantém com o seu Espírito Santo. Que de fato, crianças, Cristo seja glorificado na sua vida e que cada um de vocês diga: Senhor Jesus, eu quero ser um crente fiel por causa da obra de Cristo na minha vida. Ajuda-me, Senhor, a ser uma pessoa santa e reta neste mundo. Vamos orar, crianças? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas crianças que me ouvem. Ó Deus, que esta palavra, ela encontre de fato guarida em cada coração e que cada criança se lembre de que elas são crentes salvas por causa de Cristo Jesus e de que Cristo as retirou da morte, da desesperança, de uma condição tão triste para uma condição tão alegre. Os tirou de um velório, espiritualmente falando, e as colocou numa festa. E que estas crianças entendam que tudo isso aconteceu para que elas glorifiquem o nome de Cristo e, consequentemente, o nome do Pai, Deus Pai. Portanto, que cada uma delas tenha este desejo de glorificar o Teu santo nome. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Amém, crianças. Lembrem-se, nessa quarta-feira, às 19h30, nós teremos a nossa live, onde teremos a meditação da palavra do Senhor. Tá certo? Que Deus as abençoe.